Você já se perguntou por que, em alguns relacionamentos, você se sente como se estivesse dando tudo de si, mas nunca o suficiente? Imagine isso. Você está em um lugar onde sua energia, sua essência, sua alma parecem ser consumidas por alguém que, ao invés de agregar, só exige mais. Mais tempo, mais atenção, mais validação. Não importa o quanto você se esforce, sempre há uma lacuna, uma necessidade não atendida, uma exigência que nunca termina. E o pior, você se sente culpada, como se fosse você quem não estivesse fazendo o suficiente. Agora, pergunte a si mesma: quantas vezes você já se viu tentando moldar sua vida ao redor das necessidades de outra pessoa, enquanto suas próprias necessidades permanecem em segundo plano? Essas relações, embora muitas vezes disfarçadas de amor ou de compromisso, estão carregadas de uma dinâmica destrutiva. Uma dinâmica que não é alimentada pela verdadeira conexão, mas pela projeção de expectativas distorcidas, pela busca incessante de algo que o outro não pode nem sequer compreender. Hoje, vamos falar sobre aquelas pessoas que, mesmo sem saber, drenam sua energia, suas emoções e seu ser mais profundo. Aqueles que pedem coisas que não são apenas impossíveis de dar, mas que também são prejudiciais ao seu crescimento. Pessoas que se tornam uma sombra sobre sua vida, um fardo que, em nome do amor ou da amizade, você se sente obrigada a carregar. Fuja das pessoas que pedem que você seja sua fonte de validação constante. A primeira coisa que devemos entender é que, no fundo, cada ser humano tem a responsabilidade de se validar. A validação externa pode ser um conforto passageiro, mas se você se colocar na posição de ser a fonte constante de aprovação de alguém, estará se colocando como um espelho que reflete apenas o que o outro quer ver. Isso não é amor, isso é projeção. Jung nos ensina que a projeção do ego é um mecanismo psicológico onde alguém transfere suas próprias qualidades não reconhecidas para outra pessoa. Quando alguém pede constantemente a sua validação, eles estão, de fato, projetando suas próprias inseguranças e vazios em você. Eles estão pedindo que você preencha um buraco que não pode ser preenchido por ninguém, mas por eles mesmos. E você, ao cair nessa armadilha, começa a duvidar de seu próprio valor, tornando-se refém da aprovação alheia. A mulher que se ama profundamente não precisa dessa constante busca pela aprovação. Ela entende que seu valor não vem do que os outros pensam dela, mas de como ela se vê. Ela já se validou e, por isso, não se permite ser manipulada por aqueles que buscam preencher seus vazios através dela. Fuja das pessoas que não respeitam seus limites. Os limites são um reflexo do nosso próprio entendimento sobre quem somos e o que estamos dispostos a tolerar. Quando alguém desrespeita seus limites, ele está, de alguma forma, dizendo que não reconhece seu valor ou sua individualidade. Ele deseja que você se submeta ao que ele deseja, ignorando suas próprias necessidades. Em muitos relacionamentos, o conceito de limites é negligenciado, especialmente quando estamos buscando agradar ou manter o vínculo com outra pessoa. A mulher madura, que entende profundamente sua própria psique, sabe que estabelecer limites é uma forma de honrar sua essência e proteger sua energia. Ela sabe que, ao permitir que outros ultrapassem seus limites, ela está se permitindo desrespeitar e perder sua própria identidade. Quando alguém pede que você ultrapasse seus limites, você deve parar e refletir. Estou sendo respeitada como ser único e integral, ou estou sendo usada para satisfazer as necessidades do outro? Se a resposta for a segunda opção, essa relação não é saudável. Ela está consumindo sua energia,
e ao invés de te elevar, está te puxando para baixo. Fuja das pessoas que não aceitam sua independência emocional. A necessidade de se ancorar emocionalmente em outra pessoa é uma das formas mais insidiosas de dependência emocional. Quando alguém pede que você abandone sua autonomia emocional em favor deles, ele está criando uma armadilha de codependência. Ele não quer que você se fortaleça. Ele quer que você dependa dele para sua felicidade, sua estabilidade, sua paz. No entanto, a verdadeira força de uma mulher está em sua independência emocional. Ela é capaz de estar sozinha sem se sentir solitária, de ser completa, sem depender do outro para se sentir realizada. Sua felicidade é um reflexo de seu autoconhecimento, não de sua necessidade de se ancorar em alguém. Essa independência não é egoísmo, mas uma expressão de auto-amor e maturidade emocional. Ao ser independente emocionalmente, ela não apenas honra a si mesma, mas também oferece ao outro a liberdade de ser quem ele é, sem se sentir responsável pelo seu bem-estar emocional. Fuja das pessoas que vivem da ilusão de perfeição. A busca incessante pela perfeição é uma das maiores armadilhas da psique humana. As pessoas que pedem isso de você, que esperam que você seja perfeita, sem falhas, sem defeitos, estão projetando suas próprias inseguranças e medo de imperfeição. Elas não entendem que a verdadeira beleza e poder vem da aceitação das nossas falhas, das nossas imperfeições, das nossas vulnerabilidades. Jung, em sua teoria de individuação, ensina que a verdadeira liberdade e plenitude vem de integrar nossa sombra, de abraçar tanto a luz quanto as trevas dentro de nós. Quando alguém exige perfeição de você, ele está tentando forçar você a ser uma versão idealizada, uma projeção do que ele quer que você seja, não do que você realmente é. E ao fazer isso, ele nega a sua humanidade. A mulher madura, aquela que reconhece seu valor e seu poder, não cede a essa ilusão de perfeição. Ela se aceita como é, com suas falhas e qualidades. E sabe que a imperfeição é, na verdade, o que a torna única e irresistível. Fuja das pessoas que não querem que você cresça. Por fim, fuja das pessoas que, de maneira consciente ou inconsciente, querem te manter no lugar. Aqueles que, por medo do seu crescimento ou insegurança, tentam te segurar, te restringir, te impedir de evoluir. Essas pessoas têm medo da sua luz, do seu poder, e tentam apagar essa chama, mesmo que isso signifique te prender em um ciclo de estagnação. A mulher que está comprometida com seu crescimento pessoal não pode permitir que ninguém a mantenha pequena. Ela sabe que sua evolução é sua responsabilidade e que ela não pode permitir que outras pessoas a impeçam de alcançar seu potencial máximo. Essas 5 coisas que as pessoas pedem: validação constante, desrespeito pelos limites, dependência emocional, perfeição e estagnação, são todas armadilhas que a mulher madura deve aprender a identificar e evitar. A verdadeira força vem de se libertar dessas dinâmicas destrutivas, de honrar a si mesma e de reconhecer que seu valor não depende de ninguém mais. Sua liberdade e autenticidade são a base de sua irresistibilidade. À medida que a mulher começa a reconhecer as dinâmicas de manipulação e controle, ela se torna mais atenta às suas próprias emoções e necessidades. Isso exige um trabalho profundo e contínuo de individuação, como Carl Jung nos ensina. O processo de individuação
é a jornada pela qual cada um de nós se torna quem realmente é. E para a mulher, isso significa aprender a se desvincular de padrões prejudiciais e abraçar sua autenticidade. É uma caminhada solitária em alguns momentos, porque exige coragem para enfrentar as partes mais sombrias de nós mesmas. No entanto, quando uma mulher começa a se reconectar com sua essência, ela passa a perceber que o que as pessoas pedem de nós ou o que projetam em nós é apenas uma projeção de suas próprias carências e limitações. Cada vez que alguém pede mais do que ela pode dar, ela deve se perguntar: essa pessoa está tentando preencher suas próprias lacunas emocionais através de mim? Estou permitindo que isso aconteça? O trabalho com a sombra, esse conceito fundamental na psicologia de Jung, nos diz que as partes de nós mesmas que mais rejeitamos ou ignoramos são as que mais influenciam nossas decisões e ações. Ao permitir que as exigências de outras pessoas façam morada dentro de nós, estamos permitindo que nossa própria sombra domine nossa vida. Isso cria um ciclo de autorrejeição e dependência emocional. A mulher que toma o controle de sua própria vida, que reconhece e integra sua sombra, não precisa mais se submeter a esses pedidos que a desgastam. O poder da mulher não vem da sua habilidade em agradar os outros ou em responder às suas necessidades. Seu poder vem da capacidade de definir seus próprios limites. Ao aprender a dizer não, com confiança e clareza, ela assume a responsabilidade por sua própria felicidade e bem-estar. O simples ato de negar algo que não ressoa com sua verdade é um ato de empoderamento profundo. Além disso, a mulher que se torna plena em seu ser não busca se justificar ou se defender constantemente. Ela se conhece o suficiente para saber que sua integridade não depende de validação externa. Você já parou para perceber como as pessoas que pedem de você o que você não pode oferecer tentam manipular sua autoimagem? Elas não querem que você cresça, que evolua, porque o seu crescimento ameaça o próprio espaço que elas criaram para si mesmas. Se você começa a brilhar, elas se sentem ameaçadas pela sua luz, porque isso reflete a própria escuridão que elas ainda não enfrentaram. E isso nos leva à segunda dinâmica importante que deve ser evitada. Pessoas que esperam que você seja alguém que você não é. Elas vão exigir que você se encaixe em um molde, que se conforme com a visão distorcida que elas têm de você. Seja o que for, uma amiga perfeita, uma parceira que sacrifica tudo por eles, ou a mulher que sempre tem respostas para tudo. Essas projeções são uma prisão disfarçada de amor, e não há maior traição do que pedir que você se negue para que eles possam ser confortáveis em sua própria ignorância emocional. Uma mulher madura e empoderada não se permite mais viver para as expectativas dos outros. Ela entende que sua existência não deve ser validada por ninguém além de si mesma. Ela começa a se libertar da necessidade de se provar, seja para um parceiro, um amigo ou um chefe. E quando ela se liberta dessas expectativas externas, ela se torna um exemplo vivo de liberdade, que inspira os outros, mas nunca à custa de sua própria paz interior. Agora, pensemos em um ponto crucial. A mulher que se torna irresistível não depende de ninguém para sua felicidade. Ela já encontrou esse espaço dentro de si mesma. Ela encontrou a paz, a felicidade e a satisfação dentro do seu próprio ser. Quando alguém pede que ela seja algo que não é, ou quando exige mais do que ela pode ou está disposta a dar, ela não se sente culpada por dizer não. Ela sabe que, ao ceder, está negando a si mesma.
A mulher madura compreende que a verdadeira liberdade é conquistada ao permanecer fiel a si mesma, ao invés de buscar atender às demandas alheias. Jung afirma que o autoconhecimento e a autossuficiência emocional são os maiores pilares do nosso poder pessoal. Não se trata de ser egoísta, mas de compreender que, ao cuidar de si mesma primeiro, você está se tornando a melhor versão de si para o mundo ao seu redor. As pessoas que pedem mais do que você pode oferecer, que exigem que você se molde ao que elas querem, não estão contribuindo para seu crescimento, mas estão impedindo seu florescimento. Essas dinâmicas de controle não são apenas desgastantes, elas são destrutivas. Elas nos mantêm presas em um ciclo de insatisfação e autoproteção. Mas a mulher que reconhece seu valor não vive com medo de perder alguém, de falhar ou de ser mal interpretada. Ela entende que o verdadeiro amor e a verdadeira amizade são baseados no respeito mútuo e na aceitação do outro como ele realmente é. Não há espaço para manipulação ou exigências desmedidas. A cada não que você diz a essas solicitações tóxicas, você reforça sua capacidade de escolher quem você permite em sua vida, quem você decide que vai compartilhar sua energia e seu tempo. A mulher que compreende isso não se perde em expectativas irreais ou em relações desequilibradas. Ela se posiciona de forma firme e digna, e ao fazer isso, se torna um imã para relações saudáveis e autênticas. Você está pronta para escolher? Está pronta para se libertar da carga emocional que outras pessoas querem te impor? Está pronta para se empoderar e tomar o controle da sua própria vida? Quando você aprender a dizer não com amor e clareza, você estará escolhendo viver uma vida mais plena, mais verdadeira e, acima de tudo, mais livre. A jornada da mulher madura é, sem dúvida, uma busca pela autossuficiência emocional, mas também pela coragem de se desvincular das relações que não são mais nutritivas. A mulher que evolui não depende da validação dos outros, e sim da validação interna. Ela começa a perceber que qualquer relação que demande a negação de sua própria identidade ou que a mantenha em um estado constante de sacrifício não é uma relação saudável. Relacionamentos que pedem que você se perca para que o outro se sinta completo são, no fundo, relações de controle disfarçadas de amor. Cada vez que você se permite ser quem você é, sem esconder ou distorcer sua verdadeira essência, você está criando um campo de autenticidade que desafia as dinâmicas tóxicas que surgem quando os outros projetam suas carências em você. A mulher que reconhece sua própria luz não se sente ameaçada pelo brilho dos outros, mas sim inspirada a permitir que todos ao seu redor também brilhem. A verdadeira conexão entre duas almas ocorre quando ambas podem ser genuínas, sem que uma precise se esconder ou se submeter à sombra da outra. Fuja das pessoas que não entendem a importância do espaço emocional. O espaço emocional é uma das dimensões mais sagradas da nossa psique. Quando alguém exige que você esteja disponível o tempo todo, que atenda às suas necessidades emocionais sem nunca considerar suas próprias, é um sinal claro de que você está sendo manipulada. Essas pessoas podem até não perceber que estão fazendo isso, mas a dinâmica é clara. Elas tentam te puxar para o seu turbilhão emocional, sem nunca dar o devido espaço para que você respire, para que você se recarregue e para que você tenha tempo de se conectar com o que é importante para você. O que é importante lembrar é que o espaço emocional não é apenas uma questão de solidão, mas de autocuidado. Cada mulher precisa desse espaço para se reconectar com sua essência, para processar suas próprias emoções e para se afastar das demandas incessantes de uma sociedade que muitas vezes não a reconhece
como um ser completo por si mesma. Esse espaço não é egoísmo, é preservação emocional. A mulher madura que se torna irresistível é a que entende que, sem cuidar de sua própria energia, ela não pode estar verdadeiramente presente para ninguém. Quando você começa a estabelecer esses limites e a afirmar sua necessidade de espaço, você começa a criar um campo de proteção emocional. E é esse campo que permite que você se mantenha fiel a si mesma, enquanto interage com os outros de uma forma mais saudável. A mulher que honra sua necessidade de espaço emocional cria a base para relações mais equilibradas, onde o amor e a amizade não se tornam um fardo, mas uma fonte de enriquecimento mútuo. Fuja das pessoas que projetam seus próprios medos e inseguranças em você. Essas pessoas, sem nem perceber, tentam colocar em você a responsabilidade por suas próprias falhas ou angústias. Elas têm medo do que podem perder, do que podem enfrentar, e ao invés de enfrentar suas sombras, preferem projetá-las em quem está ao seu redor. Quando alguém pede que você carregue o peso emocional de seus próprios medos ou traumas, você não está mais vivendo em um relacionamento saudável, mas sendo colocada no papel de curadora emocional para alguém que não está disposto a curar suas próprias feridas. Jung nos ensina que as projeções do ego são uma maneira de o inconsciente tentar lidar com as partes de nós mesmos que não conseguimos integrar. Mas a mulher que se empodera não permite que outros usem seu campo emocional como um campo de projeção. Ela entende que as feridas de outros não devem ser carregadas por ela, e que a verdadeira ajuda só pode ser oferecida quando alguém está disposto a enfrentar suas próprias sombras. A mulher madura, que reconhece seu valor, sabe que ajudar os outros não significa absorver seus medos e inseguranças. Ela oferece apoio, compreensão, mas não se sacrifica. Ela sabe que, ao se sacrificar, está negando sua própria vitalidade, sua própria capacidade de crescer. O amor verdadeiro não exige que você perca sua energia vital para que o outro se sinta melhor. O amor genuíno é aquele que honra a força de ambos, que alimenta ambos os lados da relação, sem demandar sacrifícios desnecessários. Fuja das pessoas que não reconhecem seu potencial e não a apoiam no seu caminho de evolução. Esta é talvez uma das demandas mais perigosas e traiçoeiras. As pessoas que te puxam para baixo, que não reconhecem suas capacidades ou que fazem piadas sobre suas ambições, estão inconscientemente tentando te manter no lugar. Elas têm medo do seu sucesso, da sua liberdade, da sua grandeza. E, por mais que isso possa parecer sutil ou até mesmo disfarçado de preocupação, a verdade é que essas pessoas não querem te ver crescer. Elas te seguram em um lugar de estagnação, porque o seu crescimento desafia as zonas de conforto delas. Quando alguém não te apoia no seu crescimento, quando tenta fazer com que você diminua suas expectativas e sonhos para se encaixar na visão estreita de mundo deles, essa pessoa não está te amando de forma saudável. Ela está te limitando. A mulher que está comprometida com sua evolução não se deixa prender por essas limitações. Ela se rodeia de pessoas que a inspiram, que a desafiam a ser mais, que a impulsionam a crescer sem medo de se destacar. Essa mulher entende que o seu sucesso e sua felicidade são seus por direito. Ela não se deixa intimidar por aqueles que têm medo de sua ascensão. E é esse poder de não permitir ser diminuída que a torna irresistível. Ela é como uma chama que não pode ser apagada. Não importa o quão forte o vento sopre ao seu redor. A mulher que reconhece seu próprio valor e não aceita ser diminuída, anulada ou manipulada, se torna uma força imparável.
Ela escolhe suas relações com sabedoria, com base em amor e respeito mútuos. E é por essa razão que ela é capaz de se manter firme, de se conectar com os outros de maneira profunda e verdadeira, sem nunca perder sua essência. A mulher que honra sua própria energia, sua luz, sua independência e seu crescimento não apenas se protege de relacionamentos tóxicos, mas também cria um campo de atração magnética onde aqueles que compartilham sua visão de autenticidade e crescimento genuíno se aproximam. Ela não persegue, ela escolhe. E ao fazer isso, ela se torna verdadeiramente irresistível. À medida que essa jornada se desdobra, é importante lembrar que o verdadeiro poder da mulher não está apenas em eliminar as relações prejudiciais, mas também em cultivar as que são verdadeiramente nutritivas e que a impulsionam a crescer. A mulher que reconhece seu valor não vive em uma constante luta contra o que não serve a ela. Ela é uma guerreira da luz que escolhe suas batalhas com sabedoria. Ela sabe quando é hora de afastar-se, mas também reconhece quando é hora de se aproximar de quem a eleva. Há algo profundamente transformador na ideia de escolher conscientemente suas relações. Uma vez que você começa a viver com a consciência de quem você é e do que precisa para evoluir, você se torna mais seletiva com as pessoas que permite em sua vida. Isso não significa isolar-se ou criar barreiras em torno de si mesma, mas aprender a filtrar aquelas que têm a capacidade de contribuir para o seu crescimento e aquelas que, de alguma forma, te estagnam ou te empurram para a sombra. A mulher que se empodera não precisa de um exército de pessoas ao seu redor para se sentir completa. Ela se torna suficiente por si mesma. Isso não a torna insensível ou indiferente aos outros, mas a torna mais centrada, mais autêntica. Ela não depende mais de validação constante ou de ser colocada em um pedestal. Sua autoestima e felicidade vêm de um centro interno, onde a opinião dos outros não dita sua realidade. Essa independência emocional, essa capacidade de ser inteira sem precisar do aval externo, é o que a torna verdadeiramente irresistível. Fuja das pessoas que te veem como um projeto a ser consertado. Essa é uma das dinâmicas mais tóxicas que você pode encontrar. Pessoas que veem você como um projeto em vez de uma pessoa completa. Elas vêm com a intenção de ajudar, melhorar ou corrigir o que elas percebem como suas falhas. O problema aqui não é a ajuda em si, mas a necessidade de controle que subjaz essa atitude. Essas pessoas querem que você se encaixe em um modelo que elas mesmas criaram em suas mentes, sem considerar que você já é completa como é. Quando alguém tenta fazer de você um projeto, ele está desconsiderando sua autonomia emocional e psicológica. Ele quer moldá-la conforme sua visão de quem você deveria ser. E isso nega a sua autenticidade. Isso não é amor, isso é controle. A mulher que se conhece profundamente não se deixa seduzir por essas dinâmicas. Ela não precisa de ajuda para ser quem é. Ela já está se tornando a melhor versão de si mesma, sem depender da opinião de outros sobre quem ela deveria ser. Em vez de ver uma pessoa como algo que precisa ser consertado, a mulher madura vê os outros como seres inteiros, com suas próprias sombras e luzes. Ela respeita as diferenças e entende que a verdadeira conexão vem do compromisso com o crescimento mútuo, não da imposição de um modelo unilateral. Ela não se permite ser definida pelas falhas percebidas de outra pessoa, nem tenta impor sua própria visão sobre quem os outros deveriam ser. Ela sabe que cada indivíduo está em sua própria jornada e que, se a relação for verdadeira,
ambas as partes vão evoluir e aprender juntas. Fuja das pessoas que não respeitam o seu tempo. O tempo é um dos recursos mais preciosos que possuímos. E, no entanto, tantas vezes vemos pessoas que o tomam como garantido, esperando que sempre estejamos disponíveis para elas, sem considerar nossas próprias necessidades e prioridades. Quando alguém não respeita seu tempo, ele está, na verdade, dizendo que não valoriza sua energia. Ele não reconhece que o seu tempo é uma extensão do seu próprio ser, um reflexo do que você considera importante. A mulher que é imbatível em sua essência entende a importância de seu tempo. Ela sabe que não deve gastá-lo com aqueles que não compartilham o mesmo nível de respeito ou consideração por ela. Quando alguém exige o seu tempo sem reciprocidade, sem valorização, sem o mínimo de respeito pela sua agenda e prioridades, ela sabe que é hora de se afastar. Sua vida não é um campo de batalha constante, onde todos podem lançar suas demandas. Ela escolhe investir seu tempo nas coisas e pessoas que a alimentam, que a inspiram, que a fazem crescer. Esse respeito pelo seu tempo é, na verdade, um reflexo do respeito por si mesma. A mulher que se conhece profundamente não se permite ser uma opção na vida de alguém, mas se coloca em primeiro lugar nas suas próprias prioridades. Ela não se sente culpada por priorizar o que é importante para ela, porque ela sabe que ao fazer isso, está cultivando a melhor versão de si mesma. Fuja das pessoas que te mantêm presa no passado. Finalmente, é essencial perceber que as pessoas que insistem em te manter presa a versões passadas de si mesma não estão contribuindo para o seu crescimento. Elas insistem em te ver através das lentes de quem você já foi, e não de quem você está se tornando. Essas pessoas vivem nas memórias, nos erros cometidos, no que já passou. E elas querem que você reviva o que não pode ser mudado. Elas se tornam âncoras, impedindo seu voo. A mulher madura se liberta do passado. Ela honra as lições que ele lhe deu, mas não deixa que ele a defina. Ela sabe que o que realmente importa é o presente e o futuro. É o que ela escolhe ser agora. Ela não permite que o peso do passado dite suas escolhas de agora. E ao se libertar dessas amarras, ela se torna uma força imparável, pois está em movimento. Está crescendo, está criando sua própria narrativa. Quando você se afasta dessas pessoas que te puxam para o passado, você finalmente encontra a liberdade. Você encontra o espaço para criar a mulher que você é agora, não a mulher que já foi ou que outras pessoas querem que você seja. Essa é a verdadeira essência do empoderamento. Ser livre para se tornar quem você está destinado a ser, sem as limitações de outras pessoas. A mulher que reconhece seu valor não persegue, ela escolhe.